Aqui é o Harmonização Cerebral e eu estou com a Luziane Mendes, fisioterapeuta, que está conversando com a gente sobre o cuidado com o idoso e também como capacitar as pessoas, os cuidadores, sejam eles familiares ou profissionais. Luziane, eu vou começar a perguntar justamente essa questão, um idoso que tem uma demência diagnosticada, está num nível de equilíbrio, mas que você já percebe uma dificuldade em tomar os remédios, a pessoa não se lembra se comeu, se não comeu, É. e aquela situação que está no limbo, não perdeu totalmente a autonomia, mas também inspira cuidados e se recusa terminantemente a ter um cuidador. É, E briga com meio mundo. O que fazer? é bastante desafiadora a introdução de cuidador. Quando a gente fala de uma pessoa com demência, ela tem um sintoma que nós chamamos de anosognosia. Que é isso? Ela não reconhece a limitação dela. Então ela nega, não é porque ela tá, tampando o sol com a peneira, ela tem certeza que ela tá bem. Aquilo para ela, a condição dela é de ter ela se sente ter capacidade de autocuidado. Então, como é um sintoma da doença, a família precisa entender que ela não está fazendo de propósito. Ela está teimando, ela é difícil. Não, ela tem um sintoma que faz ela ter esse comportamento. Então, a anosognosia é um desafio muito grande, porque é como se a pessoa negasse o problema. Sim. Só que negar o problema quando eu tenho consciência é uma coisa. Olha, você consultou com o médico e o médico disse que você tem diabetes. Você tem 42 anos, lúcido, saudável. Esse médico não sabe de nada, eu vou comer o que eu quero, do jeito que eu quero. É uma O coisa. exame está O errado. exame está errado, isso aí não tem essa bobagem não, e a gente sabe que isso existe, Ontem eu né. comi um doce, é por isso, né? Então, mas assim, essa pessoa é lúcida, ela está escolhendo Sim. não, isso é tampar o sol com a peneira, isso Sim. é fingir que, né. É. Agora, quando a gente tem uma demência, não é isso. É um sintoma esse processo de negação. Ela sabe que a cabeça dela tá ruim, ela sabe que tem algumas atitudes incoerentes, ela percebe as incoerências de fala, ela se envergonha com isso, ela tem medo e se preocupa por causa disso, mas ela não acha que isso é o suficiente para precisar de alguém. Esse é um ponto que a família precisa entender. Ela tem clareza que ela tá dando uns deslizes, mas isso não justifica eu precisar de alguém. São 2 coisas É bem distintas. difícil essa situação, né? Exatamente. Então, eu preciso agora entrar no mundo dessa pessoa, porque ela tem demência, ela não entra no meu mundo mais. Então, eu sentar com ela e conscientizá-la do problema, eu tô criando um problema ainda maior. "Mãe, a senhora colocou o garfo no micro-ondas, o micro-ondas estourou. Mãe, a senhora esqueceu o fogo, a água secou e queimou a chaleira. Sim. Mãe, a senhora saiu, a casa ficou aberta. A senhora não desligou o chuveiro." Sim. Ela vai negar que nada disso aconteceu, que você é uma mentirosa, que você está inventando, e ela vai criar uma resistência na sua presença. Então você piora o quadro. Não tenta convencer, porque não é o caminho. Sim. Então você vai dizer para ela aquilo que ela quer ouvir: "Mãe, a senhora está ótima. Realmente a senhora está muito boa." Pronto, você já ganhou ela. E aí você vai colocar uma pessoa, uma amiga. "Olha, mãe, eu tô com uma amiga que tá precisando muito de dinheiro, tá passando uma situação difícil. Eu pensei em pedir ela para vir aqui dar uma ajeitada na casa para a senhora, em fazer tal coisa." Pensei por exemplo, eu tenho uma paciente que ela era artesã. E aí, para introduzir cuidador, o que que eu orientei a família? Falei: "Olha, fala que ela vai dar aula particular para essa moça. Ela ainda vai receber." E aí a moça era cuidadora. E ela estava lá para aprender artesanato. A outra, que era professora de inglês, ela tá lá para ensinar inglês. Aí eu tenho uma outra que era psicóloga, eu falei: "Olha", aí o filho falou: "Mãe, é uma amiga minha que tá com depressão, e ela tá precisando muito e ela não tem dinheiro para pagar psicólogo. Então ela vai vir conversar com a senhora, porque a senhora precisa ajudar ela." Então ela se sente importante, ela tá ajudando alguém, ela tá Sim. ensinando alguém, ela tá ajudando alguém que tá numa dificuldade financeira. E aí o processo muda, mas essa pessoa que está entrando, ela precisa saber que ela não pode intervir na vida desse idoso. Então a família precisa entender que o cuidador está ali para não fazer nada. Sim. Porque se ela falar: "Deixa que eu faço o café", não.
deixa essa pessoa viver a vida dela. Ela esqueceu o fogo aceso, disfarçadamente você vai lá e apaga o fogo. Ela deixou o chuveiro ligado, deixa ela sair do banheiro, quando ela não estiver vendo, você vai lá e desliga o chuveiro. O gás ficou aberto, passa como quem não quer nada ali perto, desliga a válvula do gás e não avisa, não fala, não comenta, não mostra o erro, Não aponta não aponta. aquele deslize, né? Exatamente. O cuidador, ele vai intervir em situação de risco de morte, risco de lesão, De de acidente. acidente. Aí você precisa intervir. Igual, por exemplo, eu tive um paciente que ele se sentia muito capaz e o negócio dele era consertar as coisas. Então, subir na escada era o prazer dele. Para ir no telhado, para arrumar não sei o quê, o negócio dele era. Aí um dia eu cheguei lá e ele estava com a escada aberta e limpando a parte de cima do guarda-roupa. E eu falei para ele: "Seu João, eu tô precisando tanto de uma escada dessa lá em casa. O senhor tem a altura, a escada do senhor é a altura da escada que eu tô precisando. Eu já pedi meu marido para arrumar uma dessa para mim. O senhor não me empresta a escada do senhor?" "Ô, minha filha, claro. Deixa eu pôr lá no carro para você." Acabou, né? Acabou o A escada problema. Aí a sumiu. escada sumiu. Entendeu? E todo dia que eu chego na fisioterapia: "Seu João, esqueci a escada do senhor." Até ele esquecer da escada. Sim. "Ó, seu João, eu ainda tô usando a escada, viu? Porque, nossa, meu telhado, seu João, tá terrível. E meu marido arruma um pouquinho cada dia, então vai demorar um pouquinho. O senhor não importa?" "Não, pode usar a escada." Acabou o Um belo problema. dia não tem mais Um escada. belo dia ele já não lembra da escada mais e acabou. E aí a filha pegou no meu carro, escondeu, acabou o problema. Então, a gente precisa entender que usar o raciocínio lógico é a pior estratégia para qualquer coisa que você vai fazer com o idoso que tem uma demência no estágio intermediário. Sim. No estágio inicial, a gente precisa tratar com clareza. Agora, a hora que a pessoa está no estágio intermediário, que ela perde essa capacidade de coerência, ela tem momentos coerentes? Tem. Sim. Né? Mas não significa que ela tenha um raciocínio coerente, porque é a montanha-russa. Alzheimer, qualquer demência é montanha-russa. Então, existirão momentos que ela está super lúcida, a família olha e fala: "Ela não tem essa doença, não é possível. Fulano chegou aqui e ela conversou tão bem que não é possível que ela tenha essa doença." É Né? verdade. Às vezes o cuidador familiar, ele é até taxado por: "Você está inventando doença para minha mãe não tem isso não." Porque as manifestações, elas são comuns com quem convive todo dia. Exatamente. Elas não são comuns com as pessoas esporádicas no dia a dia, Sim. né? E as pessoas Até duvidam, né? Acham que duvidam. tem alguma coisa errada, que não é bem isso, porque não tá lá Exatamente. todo Não dia. tá lá todo dia. É. E aí, quando você convive todo dia e vai percebendo as inconstâncias, as incoerências, aí você percebe, né? Só que isso já tá numa fase intermediária. Sim. E a partir do diagnóstico da demência, aí dentro de uma fase intermediária, a gente não pode mais deixar a pessoa sozinha. Sim. "Ah, mas ela tem capacidade." Ela tem momentos de capacidade. Um Sim. lapso, ela se perde na rua, Sim. ela deixa um fogo aceso. Eu já tive paciente que incendiou a cozinha, Pois é. porque ela colocou água para ferver, sentou no sofá para assistir alguma coisa enquanto a água fervia, dormiu, a água secou e começou a pegar fogo na alça da chaleira, Nossa. pegou fogo no pano de prato que estava ao lado, incendiou a cozinha, ela não acordou. Meu O Deus. vizinho arrombou a porta e, assim, ela já estava no estágio onde a família não conseguia convencer de cuidador. Ela não aceitava ninguém com ela, nem alguém da família. Mas a questão é como você está tentando introduzir esse cuidador. Talvez vai precisar ser meio período, 2 dias da semana, até essa pessoa ganhar confiança, Sim. construir um vínculo de ligação. Então, o processo de introdução do cuidador, ele é muito individualizado. Para cada idoso, precisa ser de uma forma. Quando eu vou fazer a introdução de cuidador, eu faço uma avaliação do contexto familiar, eu considero o contexto que essa pessoa tinha antes da demência. Eu preciso considerar sempre o contexto pregresso, que como era. E a partir disso, construir o processo de introdução de cuidador. Sim. E eu, ouvindo isso que você me diz, Luziane, eu fico imaginando a dimensão do desafio que vai ser esse nosso país
com todas essas pessoas envelhecendo, nós incluídas, né? É, Todo mundo. eu falo assim, se tudo der certo, todo mundo vai ser velho. Então. E aí você fala, gente, é um processo que envolve tanto cuidado, tanta delicadeza e tanta necessidade de entendimento de tantos conceitos, né? É algo para a gente começar a pensar para ontem. Para ontem. Porque vai chegar e muito rápido e muita gente vai precisar desse tipo de e hoje a gente sabe que pelo, cuidado. né, o que nós vimos aí no início do programa, o número de pessoas idosas que o Brasil tem hoje, né? Hoje são mais de 32 milhões de pessoas idosas. Desses, 2 milhões já são diagnosticados com demência. E quantos estão com demência e não são diagnosticados? Sim. E nós não temos cuidadores capacitados. Porque a pessoa acha que é só chegar lá e ficar com o idoso. Ele não vai aceitar você. Com certeza. Então, o cuidador, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado. A família tem que entender o papel do cuidador. Muitas vezes a família espera do cuidador o que ele não pode dar e o que ele não deve dar. Sim. Cobra do cuidador algo que não vamos dizer assim, coerente no contexto do cuidado, cria resistência da presença desse cuidador. Então, assim, a sociedade precisa ser educada a respeito do papel do cuidador. Isso aí muda o jogo. Sim. Eu estou muito feliz com a nossa conversa. Eu acho que nós aqui abordamos temas importantes no sentido de falar da autorresponsabilidade, que a gente precisa também assumir responsabilidade pela própria saúde. Isso. Não deixar a coisa correr solta, alguém vai cuidar de mim, um filho. Não, a gente tem que ter autocuidado, né? Sem dúvida. Segunda coisa é entender que é um processo que está sendo... não tem como voltar atrás, está todo mundo envelhecendo, o globo inteiro, o planeta está envelhecendo. O planeta está envelhecendo, é isso mesmo. Então, a gente tem que se educar, tem que educar cuidadores, tem que pensar nas famílias. E eu fico felicíssima de ter tido você foi generosa em aceitar o meu convite. Foi uma alegria para mim. Eu fiquei super contente. Também fiquei muito feliz de estar aqui, muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Vamos marcar novamente. Eu vou ficar novos bate-papos. Tema não falta, Luziane. Não muito falta, obrigada querida. Pelo seu trabalho, que é muito importante. Eu que agradeço muito, muito, muito. Obrigada, viu? Gente, fiquem aqui, compartilhem, sigam o canal e bora lá. Tem muito assunto aí vindo pela frente.